Peço a palavra posteriormente, senhor presidente. Senhor presidente, nobres pares, eu quero aqui rapidamente chamar a atenção dos colegas para a importância desse pedido de informações. Primeiro, que ele caracteriza a função fiscalizadora dos vereadores, porque existe esses termos de ajustamento de conduta, esses termos de compensação que são feitos pela Secretaria do Meio Ambiente, e a primeira questão é que o Tribunal de Contas do Estado, ele tem apontado aos municípios, e o grande caso típico que ocorreu foi em Porto Alegre, em que o TCE identificou que existia um processo não republicano acontecendo nessas compensações. Primeiro porque hoje, de que forma o cidadão ou a Casa Legislativa fiscaliza? Não vai para o site da transparência e muitas vezes alguns municípios não têm enviado, conforme apregou a lei, de que esses termos sejam remetidos ao Ministério Público para que o Ministério Público possa fiscalizar a execução. Então, nós não podemos admitir de que danos ambientais ocorridos pelos infratores tenham ou sejam trocados por televisor, por exemplo. E depois esse televisor, e isso é uma informação que ela vai se confirmar ou não, ser sorteado dentre os servidores da Secretaria. Foi uma informação que chegou, por isso o pedido de informações, porque também se essa informação não for verdadeira, nós, obviamente, por a questão do ofício, vamos retificar. Mas é importante, vereador, até porque se a base tem alguma informação sólida de que não ocorreu isso, existe mais 21 microfones para serem ditos. Bem tranquilo. Então nós precisamos ter uma fiscalização sobre isso. Hoje, o que vigora é um decreto do prefeito de 2014, que já foi um avanço, porque antes não havia um regramento municipal especificando o rito para essas compensações ambientais. Hoje tem um decreto. O que nós precisamos é uma lei que venha para essa casa, que essa casa debata e possa, sim, exercer uma forte fiscalização. Porque danos ao meio ambiente são irreparáveis, são irreversíveis. Então nós não podemos achar que uma simples multa, ou alguns sacos de cimento, ou uma motosserra, ou alguns equipamentos, eles bastam. Se a lei entende desta forma, que se faça dentro do rito legal. Então, esse pedido de informações ele é importante porque ele reúne um conjunto de informações para que nós, pares, possamos fiscalizar se a Secretaria do Meio Ambiente tem feito isso adequadamente. Então, é um exercício de fiscalização. E qualquer pessoa física ou pessoa jurídica, quando incorre numa infração ambiental, ela pode estar sujeita a esse termo de ajustamento de conduta. O que é importante porque otimiza o procedimento. Então, numa via administrativa, se resolve a questão, desde que o infrator ele seja obrigado a cumprir a obrigação. Como, por exemplo, o município foi construir, a fim de dar conta da eleição 2008, a cancha de rodeios. Lá, se cortou diversas árvores, inclusive nativas, e o município teve uma contrapartida de fazer várias medidas de compensação e mitigação. E nós precisamos saber, por exemplo, se o município ele fiscaliza isso com o rigor devido. Até porque a gente sabe que a Secretaria tem um conjunto de situações ou de obrigações e muitas vezes isso pode não estar ocorrendo adequadamente. Mas quero dizer que se existe uma forma extremamente flexível de não haver uma fiscalização rigorosa, é nesse destaque. Então, por isso que nós precisamos desse pedido de informações respondido, para saber quais os termos que ocorreram, tentar identificar se todos eles foram cumpridos, aqueles que tinham multa pecuniária, se foram revertidos por bens, isso foi feito adequadamente, e, eventualmente, se isso não ocorreu, enviarmos para o Ministério Público, porque é o que reza a lei. É o que o Tribunal de Contas do Estado tem apontado. Então, em síntese, para que nós resolvamos no cerne essa questão, primeiro, nós precisamos de uma lei municipal. Segundo, nós precisamos que o site da transparência contemple essas informações. Porque não basta só o fluxo de caixa. É ali, nessas compensações, que precisa haver o rigor republicano. Porque muitas vezes pode haver um infrator, né, de uma estatura social bastante elevada e pode ter um infrator anônimo que tenham 2 pesos, 2 medidas. Não estou afirmando que isso está ocorrendo. Por isso que precisamos desse pedido de informações para exercer a devida fiscalização. Então, nobre presidente, momento oportuno, voto favorável.